Boxe, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o boxe ele tem registro de ser praticado desde o Egito Antigo, há mais de 4.000 anos atrás. Segunda curiosidade, em 1867 o boxe adotou as regras do Marquês de Queensberry, que introduziram o uso das luvas, né? Terceira curiosidade, o maior público já registrado para uma luta de boxe foi de 132 mil pessoas. Isso aconteceu em 1973. Cinema de animação, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o primeiro longa-metragem de animação foi Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. Segunda curiosidade, animações tradicionais elas são feitas em 24 quadros por segundo. Terceira curiosidade, as animações stop motion utilizam pequenos ajustes em modelos físicos para criar uma ilusão de movimento, né? Então, algumas animações são feitas com essa técnica. Teatro, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o teatro ele começou na Grécia Antiga, onde as peças eram realizadas ao ar livre e os atores utilizavam máscaras. Segunda curiosidade, no teatro japonês Kabuki, todos os papéis, inclusive os femininos, são tradicionalmente interpretados apenas por homens. Terceira curiosidade, a superstição de que é má sorte dizer Macbeth no teatro vem de que a sua encenação frequentemente era envolvida com alguns acidentes, né? Então se criou essa superstição, essa lenda aí. Ciclismo, top 3 curiosidades rápidas. O Tour de France é a corrida de ciclismo mais antiga que existe. Ela começou em 1903. Segunda curiosidade, os ciclistas profissionais eles podem percorrer até 6.000 quilômetros em um mês de competição. Terceira curiosidade, o recorde de velocidade em uma bicicleta na descida foi de 296 km por hora, isso mesmo, uma bike. Cinema 3D, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o primeiro filme 3D foi exibido em 1922, chamado The Power of Love, mas não na qualidade que a gente está acostumado hoje, né? Segunda curiosidade, o 3D moderno usa óculos com letras polarizadas, para que cada olho veja uma imagem diferente. Terceira curiosidade, a produção de um filme 3D costuma custar 30% a mais do que um filme tradicional. Olimpíadas, top 3 curiosidades bem rápidas aqui. A primeira delas, as primeiras Olimpíadas modernas aconteceram em Atenas em 1896. Segunda curiosidade, as mulheres só foram permitidas a competir em 1900. Terceira curiosidade, a tocha olímpica ela percorre cerca de 20.000 quilômetros em média antes de acender a pira na cerimônia de abertura. Skate, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o skate surgiu na Califórnia. Ele foi criado por surfistas que queriam uma alternativa, né, para surfar fora do mar. Segunda curiosidade, Tony Hawk ele foi o primeiro skatista que fez a manobra 900. Uma manobra em que o skatista gira 2,5 vezes no ar. Terceira curiosidade, o skate ele entrou como esporte olímpico nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio, que aconteceram em 2021, né? Futebol, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, futebol é o esporte mais popular do mundo, com mais de 4 bilhões de fãs. Segunda curiosidade, o primeiro jogo de futebol com as regras modernas que a gente está acostumado a ver hoje foi jogado em 1863 na Inglaterra. Terceira curiosidade, a bola de futebol usada na Copa do Mundo, ela deve ter entre 410 a 450 gramas de peso. Surf, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o surf tem sua origem lá no Havaí, onde era praticado há mais de 1.000 anos atrás. Segunda curiosidade, a maior onda já surfada na história tinha 30 metros de altura. Terceira curiosidade, surfistas profissionais eles podem atingir uma velocidade de incríveis 50 km por hora ao descer uma onda.
Séries, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, as séries de TV no começo tinham episódios de 30 minutos, porque eles pensavam que era o tempo ideal para assistir, né? Segunda curiosidade, séries mais populares podem ter episódios produzidos com orçamentos superiores a filmes de Hollywood, isso mesmo, um só episódio. Terceira curiosidade sobre séries, as primeiras séries eram gravadas ao vivo e muitas vezes não tinham a possibilidade de refazer a cena. Cinema independente, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o cinema independente, ou chamado indie, ele surgiu como alternativa aos grandes estúdios de Hollywood. Segunda curiosidade, o orçamento desses filmes geralmente é bem baixo, né? Mas muitos reconhecem, tem grande reconhecimento, né? Terceira curiosidade, o filme independente mais rentável da história foi o Atividade Paranormal, que custou apenas US$ 15.000. Parkour, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, o parkour ele começou na França na década de 80 como uma forma de superar obstáculos urbanos, né? Segunda curiosidade, o parkour ele não tem nenhuma competição oficial, ele é considerado uma disciplina de autossuperação. Terceira curiosidade, parkour vem do francês e significa trajetória. Literatura e cinema, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, a primeira adaptação literária para o cinema aconteceu em 1899 e foi com o filme Cinderela. Segunda curiosidade, muitas adaptações alteram o final da história original para aumentar o apelo comercial e vender mais, né? Terceira curiosidade, algumas adaptações de livros para cinema, aquele livro que vira filme, ele chega a ser até mais popular do que a obra original. Um exemplo disso é o Harry Potter, né? Os filmes são mais populares do que os livros.